Oiê, nosso grupo irá apresentar sobre a França Imperial e a Era Napoleônica. Eu sou a aluna Letícia Calmon e eu vou falar sobre a França Imperial. Em 1789, a França estava passando por um momento de crise econômica, social e principalmente política. Estava tendo um vácuo no poder. Então surgiu Napoleão Bonaparte. Em 1790, estava tendo vários ataques externos por o poder estar enfraquecido e por ter acabado com o absolutismo. Napoleão junta seu exército e, mesmo em desvantagem, ele vai para a Itália. E lá ele ganha todas as batalhas. Com isso, Napoleão ganhou muita fama, porque, mesmo em desvantagem, ganhou todas as batalhas. Em 1799, no dia 9 de novembro, ele volta para Paris, onde ele realiza o golpe do 18 de Brumários. Olá, meu nome é Giovana e eu vou começar a falar sobre a Era Napoleônica. Um dos atos mais importantes de Napoleão como cônsul foi retomar o diálogo com a Igreja Católica, que foi rompido durante a Revolução. Após várias semanas de negociação, a França assina com o Vaticano uma concordata, que em 1881. Nesse tratado, a Igreja renuncia a reivindicar as propriedades eclesiásticas que haviam sido confiscadas pelos revolucionários. Por outro lado, o governo teria o poder de nomear bispos e clero, seria pago pelo Estado. Com o apoio da sociedade francesa, Napoleão promulga em 1804 a Constituição do ano 12. Em 1804, Napoleão recebe o título de Napoleão I, o imperador francês, a fim de inaugurar uma nova era. A cerimônia ocorre em Paris, na Catedral de Notre-Dame, e não em Reims, onde eram tradicionalmente coroados os monarcas franceses. A coroação ocorreu em meio à Guerra da França contra a Terceira Coligação Antifrancesa, formada em 1803 pela Grã-Bretanha, Rússia e Austrália. Boa tarde, eu sou a aluna Ingrid Rayane e vou apresentar o tema sobre a França Imperial e a Era Napoleônica. No âmbito da organização social, a principal instituição burguesa criada por Bonaparte foi o Código Civil Napoleônico, em 1804, que serviu de parâmetro a diversos códigos civis nacionais posteriores. Inspirado no direito romano, ele garantia vários princípios caros de burguesia liberal, como a liberdade individual, liberdade de trabalho e liberdade de consciência. Estado laico, igualdade perante a lei e direito à propriedade privada. Mas o Código não garantia direitos ao trabalho assalariado, proibindo greves e organizações de trabalhadores, além de restabelecer a escravidão nas colônias. A expansão do Império Napoleônico causou enormes atritos como os demais países europeus, quase todos os representantes do antigo regime. Inúmeras coligações foram realizadas para deter a expansão territorial francesa. Em 1806, Napoleão declarou o bloqueio continental contra a Inglaterra, com o objetivo de enfraquecer economicamente o Reino Britânico. Ao impedir as exportações de mercadorias industrializadas aos demais países europeus e também o envio de matérias-primas dos países do continente à ilha. Essa medida teve sucesso, inicialmente, mas abriu caminho para a derrocada napoleônica. A Inglaterra conseguiu novos mercados para seus produtos, principalmente na América, mas a França não tinha condições de suprir a oferta da britânica. Boa tarde, eu me chamo Jaine Dantas. Hoje eu vou estar apresentando um seminário referente à disciplina de História. Eu vou estar falando um pouquinho sobre a Batalha das Nações e a queda de Napoleão. Em 1804, Napoleão Bonaparte se declarou como o próprio imperador da França. E, tendo todo o poder em suas mãos, ele pôde modificar, alterar e gerar novas leis. Bom, uma das principais eram a liberdade religiosa dos cidadãos, a separação da igreja e do Estado, o fim do encargo feudal e a mais importante, que era a igualdade dos homens perante a lei. O Império Napoleônico estava totalmente acostumado a ganhar todas as guerras, ou seja, ele tinha toda essa confiança de ser realmente uma das nações mais fortes que existiam, tanto é que já haviam dominado praticamente toda a Europa. Sendo assim, Napoleão Bonaparte ele retorna para a França totalmente enfraquecido, tanto financeiramente quanto politicamente. E em 1913, Napoleão Bonaparte é derrotado na Batalha das Nações. Já no ano seguinte, Paris é invadida pelos aliados
Paris é invadida pelos aliados, tanto que eles obrigam Napoleão a assinar o Tratado de Fontainebleau, que o tornava um imperador simplesmente exilado. Portanto, Napoleão Bonaparte convocou um exército de soldados com aproximadamente 6.000 homens para derrotar a região. Porém, o que Napoleão não contava era que a Rússia, a Inglaterra, a Prússia, a Suécia, entre outras regiões, aliaram-se para assim combater e derrotar o seu poder. Então, quando Napoleão Bonaparte deslocou-se para a região da Rússia, o que ele contava era encontrar a tropa dos inimigos e assim começar a guerra, começar o conflito. Porém, a Rússia adotou uma tática chamada de terra arrasada, que no caso era quanto mais Napoleão Bonaparte avançava para derrotar a região, mais os russos se afastavam, recuavam-se, ou seja, eles queimavam todos os mantimentos que os franceses poderiam utilizar para se reerguer, para começar uma guerra. Eles queimavam e começaram a derrotar toda aquela região, toda a região que tinha ali, eles começaram a queimar, começaram a acabar com todo o material que os franceses poderiam utilizar como mantimentos. Bom dia, meu nome é Kathleen Ingrid e eu vou falar sobre o quarto e o último período da Era Napoleônica, que foi quando a dinastia de Bourbons ela foi restaurada logo após a subida ao trono de Luís XVIII. Porém, em março de 1815, Napoleão ele desembarcou novamente na França com mais de 1.000 soldados. Ele foi recebido com festa por parte de membros do exército e da população. Luís ele fugiu para a Bélgica e Bonaparte ele retomou o trono por 100 dias. Entretanto, a tentativa de ataque a uma nova coligação de aliados, ela saiu fracassada. E na Batalha de Waterloo, Napoleão ele foi derrotado pelo Duque de Wellington e com a sua derrota, Napoleão ele foi exilado na ilha de Santa Helena, na costa africana, onde morreu em 1821 com 51 anos.